Hoje quero trazer aqui um tema que vai ser um pouco polémico, mas que sinto que é necessário partilhar, tendo em conta a gravidade que isto pode trazer para as pessoas. Duvido muito que as pessoas que vão estar a este vídeo, de certa forma que estão identificadas com este complexo, vão estar a ver este vídeo, porque normalmente as pessoas que estão identificadas com este complexo evitam muitas das vezes fazer o trabalho interior, fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal, de fazer este trabalho de psicoterapia interna, de limpeza emocional, de autoconhecimento, que nós podemos chamar. Por isso que esta informação talvez vai para as pessoas que querem compreender esse tipo de complexo, esse tipo de situações, para não se deixarem iludir pela rede de manipulação e de ilusão que por vezes esse complexo poderá levar e que manipula com bastante facilidade as pessoas, visto que as pessoas que estão neste complexo, por norma, têm tendência a situarem-se numa superioridade moral mais avançada, e se isso foi combinado com um intelecto aguçado e com uma capacidade intelectual assim acima da média, podem se tornar até pessoas podem trazer perigo às pessoas que estão à nossa volta. E por isso que eu acho que é importante nós trazermos um bocadinho este tema, não esconder, trazer estes temas difíceis. E daí desta forma queria trazer este tema chamado o complexo de mártir. E o complexo de mártir, o que é? O complexo de mártir normalmente acontece nas pessoas que por vezes podemos encontrar aqui em consulta de várias formas. Elas quando vêm cá, ou por norma apresentam situações de vida, de saúde crónicas que muito dificilmente conseguem resolvê-las de várias formas, talvez usando sempre o mesmo tipo de medicação, ou possivelmente usando as mesmas soluções, sabendo que não conseguem mudar dessas situações crónicas. Podemos estar a falar, por exemplo, de uma doença autoimune, podemos estar a falar de uma situação mais grave, como por exemplo um problema oncológico, ou podemos também estar a falar, por exemplo, de estados de pânico ou fobias antigas, crónicas. Isto é, quando a pessoa apresenta sintomas crónicos ou sintomas antigos e no qual não vem solução, muito possivelmente estão no complexo de mártir. E isto não é para desvalorizar que a doença tem realmente um fundamento e está tudo certo, mas primeiro é preciso equacionar a postura psicológica que a pessoa tem perante essa doença dita incurável ou crónica. E isto é muito importante porque esta é a chave, não é? Porque uma posição, pode haver uma posição de abertura a soluções e a pessoa lutar por essas soluções de uma forma honesta, sincera e coerente, ou pode existir um fechar a soluções e a pessoa colocar-se num lugar de mártir, onde categoricamente afirma que não há solução para esta doença, ou se existir uma solução para este tipo de problema, essa solução não está em mim, deve estar em alguém fora de mim. Então normalmente essas pessoas que estão neste complexo de mártir acabam por procurar salvadores, pessoas que as salvam, e é fácil encontrar salvadores. Muitas vezes, infelizmente, com os meus colegas na área profissional da área da saúde, não só na área da psicoterapia, mas também na área da medicina, que às vezes não estão conscientes das pessoas que aplicam este tipo de manipulação e acabam por se deixarem envolverem emocionalmente com um discurso de vítima, com um discurso da pessoa sentir-se completamente impotente, arranjar uma narrativa fantástica para a pessoa sentir ainda cada vez mais empatia por ela, quando no fundo é uma estratégia de manipulação para ela buscar reconhecimento, buscar validação e buscar poder sobre outra pessoa. E normalmente estas pessoas, quando vêm às consultas, por norma, não querem fazer o trabalho. Isto é, a partir do momento em que nós propomos à pessoa realmente lutar pela vida dela e procurar cuidar-se dela própria e começar a entrar num processo de recuperação, começando por um descanso ou começando por trabalhos, ela vai evitar fazer esse trabalho, ou se disser sim, basicamente vai ser para agradar, remarcar a consulta e depois faltar na consulta seguinte.
porque a pessoa no fundo sabe que se perder a sua doença, se perder o motivo da sua existência, ela é ninguém. Então o objetivo da pessoa estar nesse complexo é ela sentir que é alguém, porque a partir do momento em que existe uma doença incurável, existe um processo no qual a pessoa não quer encontrar a solução e que se julga que realmente através disso ela poderá conseguir buscar algo, ela não vai querer lançar essa estratégia. E as pessoas que normalmente estão nesse lugar, claro que chega um momento, derivado ao cansaço crónico dessa doença, ela vai entrar numa espécie de esgotamento também emocional. Porque esse complexo de mártir foi tão importante para ela, deu-lhe com que as pessoas se tornassem também dependentes dela, porque a partir do momento em que a pessoa se sacrifica ela própria para estar sempre ao serviço dos outros, para ser o mártir dos outros, para sentir o quão importante para os outros o seu serviço, ela não vai querer perder este recurso. Então ela vai fazer tudo por tudo para se manter nesse complexo. Isto acaba por ser uma estratégia de manipulação um pouco diabólica, que muita gente que está nesse complexo, por vezes são pessoas até muito próximas a nós, e que são pessoas que até ocupam uma posição, às vezes profissional, às vezes social até elevada, e que usam essa superioridade moral para exercer manipulação sobre as outras pessoas e fazê-las sentir culpadas. E este é um problema que acaba por ser grave em termos sociais, grave em termos psicológicos, porque realmente a pessoa, se não estiver consciente dentro dela, terá alguém que está neste complexo, muito facilmente a pessoa poderá sentir-se bastante diminuída e manipulada por ela sem ter consciência disso. Sentir-se, de certa forma, sentimento de culpa quando não corresponde às expectativas dessa pessoa que está no complexo de mártir. Claro que, embora isto seja algo por si só desarmónico, patológico, não ecológico também, é importante compreender o porquê que é importante a pessoa sentir-se mártir. De onde é que vem este complexo? E isto é que é a parte mais importante. E aqui já temos que ir para a reeducação. E aqui imaginamos que alguém que está a ouvir este vídeo e se identifique um pouco com este tema, espero bem que aconteça, existe alguém neste vídeo que esteja a se identificar com este tema de mártir, a primeira coisa que a pessoa precisa de identificar se realmente é um comportamento e um traço que elas têm assumido e ter essa honestidade e essa coragem radical de perceber que tem sido possuída por essa sensação de mártir em que tudo na minha vida corre mal e quanto pior, mais eu me sinto valorizada. Este complexo é um complexo que vem desde o período intrauterino. Isto é, quando as pessoas têm este complexo, há aqui um padrão comum nelas todas. E o padrão é: quanto menos eu existir para o mundo, mais eu existo. É um complexo que traz muita fonte de desvalorização interna. É um complexo que está por detrás do complexo, existe muita desvalorização interna. E isto acontece muitas vezes com as pessoas que durante o período que esteve dentro da sua barriga da mãe, viveram situações, ou os pais, ou a mãe, viveram situações muito estressantes em termos de gravidez, com dúvidas, incertezas e inseguranças. Pode acontecer com mães que não desejavam ter o filho ou a filha, ou não desejavam o sexo, ou a criança surgiu numa situação inconveniente, ou a criança serviu para colar a relação com os pais, ora a fecundação serviu para que a mãe não se sentisse sozinha em casa, ou seja, cujo objetivo dessa fecundação e desse projeto foi simplesmente existir para as outras pessoas e não fruto de um verdadeiro amor. Então a criança que nasce nesse tipo de ambiente intrauterino, a única maneira dela existir para o mundo é ser serva, ou ser uma escrava, ou ser um serva das pessoas, neste caso do pai e da mãe, porque só assim é que ela pode existir. E o valor dela só pode existir através do seu autossacrifício. Por isso, quanto menos eu existir, mais eu vou existir para os meus pais. Quanto mais eu existir, mais eu fico sozinho, mais eu fico sozinha e mais eu sou abandonado pelo mundo. Logo, para existir, eu não posso existir. E isto é uma espécie de um paradoxo emocional, na qual a pessoa que procura sair deste paradoxo,
a partir do momento em que ela decide olhar para ela própria, fazer este processo de autoconhecimento e realmente começar a ajudar-se ela própria e salvar-se ela própria, ela vai se sentir extremamente culpada, com um sentimento de vazio muito profundo. Porque esse sentimento de vazio é um sentimento arcaico, é um trauma intrauterino. E é lógico que quando a pessoa começa a expor a sua vida e a andar para a frente, obrigatoriamente esse trauma vai ter que vir à superfície e olhar para esse período com o devido respeito e com a devida empatia. É por isso que, se caso se identifiquem com este complexo, se tenham a coragem de se identificarem com este complexo, a primeira sugestão é fazer a história e fazer a revisão, a análise biográfica de como é que foi a gravidez dos pais. E caso não tenham a gravidez da mãe, peço desculpa, e caso não tenham esta informação diretamente, perguntar de uma forma indireta através das pessoas que conviveram com a mãe durante esse período. Porque por vezes também acontece as mães não quererem falar sobre esse período devido ao fato de ter sido um período difícil. E aqui já encontramos aqui um sinal de diagnóstico. Quando a mãe procura evitar falar sobre a sua gravidez, a gravidez que teve com a própria pessoa, não é? Significa que houve algo ali escondido. Ou, caso a pessoa não esteja viva, caso a mãe não esteja viva, procurar buscar essa informação com outras pessoas que estiveram próximas, ou mesmo assim, se não for possível, há sempre formas de fazer essa análise através de processos de regressão emocional, que é fácil fazer em termos de psicoterapia. Por isso, deixo aqui este alerta, espero que tenha sido útil. Foi mais um vídeo de psicoeducação, de processos que às vezes acontecem que são aborrecidos, sobretudo que toca muito aos profissionais de saúde, encontrar este tipo de pessoas que estão neste lugar de mártires, porque normalmente estas pessoas mártires são pessoas que estão constantemente doentes, logo vão precisar sempre de cuidadores na área da saúde. Mas, por um lado, muitas vezes acontece, como já sabemos, que pode ser uma questão natural, mas muito naturalmente, muita porcentagem de pessoas estão neste complexo e é preciso começar a ter consciência e a observar realmente quem é que são as pessoas que estão autenticamente motivadas para mudar ou não. Obrigado por este momento, espero que este vídeo tenha sido útil e até uma próxima. Obrigado.